Beleza, meus amigos? Bem, esse é meu terceiro vídeo que eu estou fazendo em comemoração aos 15 anos que eu estou na internet. E nesses vídeos que eu tenho feito, eu tenho contado alguns causos e coisas que aconteceram comigo graças à internet, né? Que a partir do momento que eu entrei na internet, o mundo literalmente se abriu para mim. Eu conheci muitas pessoas legais, interessantes, e outras nem tanto, tá? Então eu vou contar alguns causos aqui e eu fiz um pouco de uma linha do tempo já no meu primeiro vídeo e tal, mas eu vou fazer uma coisa assim meio diversificada, tá? Não vou seguir assim uma métrica de anos, por exemplo, começou em 2003 e até agora. Eu vou fazer uns pulos aqui de tempo e vários vídeos assim, tá? Fica mais legal, porque se faz uma coisa assim meia métrica, parece que é uma coisa meia cronológica, né? Então vou fazer meio diversificado. Então vou falar o que aconteceu comigo no ano de 2005. Eu já tinha computador, tá? Eu tinha comprado um computador no final de 2004, então eu já tinha computador. Naquele tempo eu tinha o acesso só ao dial-up, né, o discado, porque eu moro numa viela que até o ano de 2006 aqui era um ponto negro, tá? Então aqui ele não tinha suporte técnico para ter ADSL, no caso. Naquela época era a banda larga. Só pode ter em 2016. Eu fui uma das primeiras pessoas que teve a banda larga aqui, tá? Então, naquele tempo era só discado e tal. Então eu tinha um blog, que é esse meu blog que eu fiz aí, que comecei na internet, né? E ele estava ranqueado num guia de blogs. Ele estava muito bem ranqueado, inclusive, porque eu sempre fiz coisas assim, digamos, com um pouco de inteligência e diversificada. Vocês podem até ver meu Instagram. Na descrição do meu vídeo existe o link para ele. Ele é uma coisa bem diversificada, tem vários tipos de fotos lá, de assuntos totalmente diferentes. Então meu blog estava bem ranqueado. Eu recebi um e-mail de uma pessoa, e essa pessoa ela foi muito deselegante e mal educada comigo. O fato dela gostar ou não do meu blog deve ser respeitado, só que ela escreveu um monte de coisas lá, só que ela terminou com uma frase linda. Ela terminou com uma frase mais ou menos assim: não perca seu tempo em me responder a esse e-mail. Eu falei, pô, o cara escreve o que quer de mim, fala um monte de coisa sobre mim, sobre as coisas que eu faço e sobre o meu blog, e não quer que eu responda? Vá pra casa do caralho. Respondi ele, ainda fiz um print. Mas isso eu respondi, falei assim, ó, você pode falar o que você bem entender de mim, gostar ou não gostar de mim. Vocês também, se vocês gostarem ou não do meu canal, é coisa de vocês, tá? Agora escreveu algo assim, como ele escreveu no final, não. Aí eu falei, pô, brincadeira. Aí passou um tempo, foi mais ou menos 2006, eu recebi um e-mail de uma pessoa que se dizia ser artista e morava nos Estados Unidos. Aí a pessoa, ela me mandou esse e-mail, mas escreveu um texto assim, né? Um monte de coisa, isso, aquilo, eu acharia que você deveria fazer isso, eu acharia que você deveria fazer aquilo, você, papai, não sei o que lá, o que. Sempre que eu fazia algum tipo de publicação no meu blog, ele vinha lá escrevendo umas coisas meio estranhas comigo, achava, você devia fazer aquilo, tal, você deve se dedicar àquilo. Eu falei, pô. Aí era esse tipo de pessoa que, sabe, que parece ser um super-homem. O cara escreveu uma vez pra mim que ele tinha ido para os Estados Unidos por não sei com quantos dólares, uma quantidade bem ínfima tal, que ele venceu na América, que ele fazia isso, que ele tinha financiado uma casa. Eu falei, pô, vou trocar meu arbusto flamejante pela foto desse cara, né? Eu falei, pô, se um dia o Brasil conseguir ganhar um prêmio Nobel, com certeza será esse cara, porque eu falei, pô, o cara é fodástico, o cara é galáctico. O cara é do outro mundo, né? Por isso que ele tá nos Estados Unidos, né? Tá lá no meio dos melhores, né? Quem sabe o cara, além de ser artista, pode ser um cientista, né? Digamos assim, a vergonha dele, a timidez dele, não quis dizer que ele também poderia ser um cientista. Ele colocou que era só artista, né? Aí, tudo bem. Aí um dia eu recebi um e-mail, foi um e-mail até engraçado. Sabe quando você recebe um e-mail que foi pra você, mas não te diz necessariamente que foi para você? Aí eu olhei lá, ele tinha mandado um e-mail com cópia. Ele mandou um e-mail para uma pessoa, só que mandou com cópia para mim. Mas não sei se ele tava lá totalmente doido, ou que caramba que aconteceu com a cabeça desse cara, que ele mandou com cópia para mim. Aí ele tava escrevendo lá um monte de coisa, estava escrito um monte de coisas, e realmente não era você entendia pela linguagem que ele não estava falando comigo. E ele escreveu lá uma coisa que eu achei muito engraçado. Ele escreveu que ele tinha ido para os Estados Unidos como turista e que ele só conseguiu se regularizar nos Estados Unidos depois que ele ficou um tempão lá, porque ele se casou com uma cidadã americana. Aí eu falei, pô,
Eu achava que o cara era um super-herói. O cara se perde com uma coisa tão pequena como mandar um e-mail para uma pessoa e mandar com cópia para outra pessoa, no caso eu. Vou fazer um corte por causa do tempo do card. Então, o cara era super isso, aquilo, e ele se perde mandando um e-mail de uma forma assim, não muito certa pra mim, né? Porque veio com cópia pra mim e ele escreveu isso, quer dizer, ele só conseguiu ficar nos Estados Unidos de uma forma regular porque ele se casou com uma cidadã americana, né? Podia ser um pouco até meio diferente, né? Ele poderia ter casado com um americano, né? Mas isso aí é a opção dele, ele fazia da vida dele o que bem entendesse. Mas aí que eu achei engraçado, eu falei, pô, o cara era um verdadeiro cagador de regra. O cara se colocava lá como supra-sumo, um cara assim do outro mundo, e o cara escreve no e-mail que ele estava ilegal nos Estados Unidos e ele só conseguiu ficar regular nos Estados Unidos porque se casou com uma americana. Quer dizer, eu falei, pô, brincadeira, né? Aí deixei pra lá, ele parou de me escrever depois. Eu fiz uma coisa bem interessante. Eu peguei o e-mail que ele tinha mandado pra mim e eu tenho a mania de fazer o seguinte: quando eu recebo um e-mail, eu costumo mandar ele como resposta, só que aquela parte como resposta que eu mando, eu tiro, tá? Então eu tiro aquela parte, por exemplo, se você me manda um e-mail, eu vou te responder o e-mail, só que aquela parte que você escreveu pra mim eu tiro, tá? Eu tiro, tal. Fica uma coisa mais educada, né? Mais bonita. Aí, só que eu deixei. Aí eu mandei pra ele, falei assim, pô, eu escrevi, fulano, você tem certeza que você mandou esse e-mail pra mim? Pô, você escreveu umas coisas aí que na sua posição de semideus não pega bem, né? Ele nunca mais me escreveu. Eu tenho certeza, ele mandou um e-mail para uma pessoa e ele mandou com cópia sem querer para mim. Eu não sei se ele deve ter tido algum tipo de problema lá com o cliente dele lá de e-mail, se ele usava uma coisa tipo Outlook ou alguma coisa similar, e ele deve ter se embananado lá e mandado com cópia para mim. Então, você pode ver que eu vivi duas situações aí bem estranhas, né? De pessoas assim que eu nunca vi na minha vida, talvez eu nunca vou ver, simplesmente pelo fato deles terem visto publicações minhas num blog, eles me escreveram algumas coisas que eu achei até um pouco invasiva no caso do segundo lá, do americano lá, do brasileiro herói lá. E estranho isso, né? Estranho isso. Acho muito estranho. Eu vejo um monte de coisas aí, às vezes no YouTube e tal, e você vê que existe muita coisa assim de voltado, por exemplo, à falsidade, né? Eu vou falar aqui pra vocês as coisas que eu faço em TI, que a maioria das coisas que eu faço em TI são coisas assim que não interessa ao mundo, tá? São coisas voltadas aí para empresas e tal, e para quem é programador sabe o que eu estou falando. Quem contrata soluções não gosta que você fala nomes de empresas, nem muito menos as soluções que você faz. É um mundo maravilhoso na qual você ganha seu dinheiro honestamente, você trabalha quase sempre na sua casa e você pode ter todas as liberdades do mundo, como fazer um vídeo agora. Por exemplo, posso estar fazendo um vídeo agora enquanto o meu outro notebook ali está recebendo um monte de serviço de uma empresa que eu presto serviço nos Estados Unidos, que eu trabalho remotamente lá, com uma VPN dedicada. É uma coisa maravilhosa. A internet, inclusive eu fiz alguns vídeos, eu até coloquei aqui. É uma coisa que pode te libertar totalmente. Você pode ter toda a sua independência financeira e trabalhar na sua casa. Ninguém sabe o que você trabalha, o que você fez, ou o que você deixou de fazer. É um mundo maravilhoso, mundo maravilhoso. Então eu espero que vocês tenham gostado aqui do meu vídeo. Eu dei dois exemplos de pelas saquices, tá? Eu tenho um monte de histórias para contar para vocês aqui. Se eu fosse contar todas as coisas que aconteceram comigo em 15 anos que eu estou na internet, olha, mas daria mais de 2, 3 livros. Eu já vivi cada situação aqui que vocês falam, pô, é absurdo. Como aquela situação que eu contei ontem, né? De o cara ter me chamado de fascista, sendo que eu sou bisneto de italianos. É uma coisa absurda o cara ser cidadão italiano. Não estou dizendo que o cidadão italiano é fascista, até estou falando só no caso dele. Ele ser cidadão italiano, ele ser filho de um pai italiano com uma mãe brasileira, e ele não ter gostado de algo que eu escrevi no Orkut lá, ele ter me chamado de fascista. É uma piada, né? É uma piada. Eu até falei naquela época para ele, falei assim, pô, por que você não conta agora como que mulher brasileira é vista na Itália, né? Quer dizer, isso daí talvez ele nunca tenha dito, né? E ele, como cidadão italiano também, ele poderia fazer alguma coisa boa para as brasileiras. Afinal de contas, ele nasceu no Brasil,
ele também tem cidadania brasileira e a mãe dele também é brasileira. Então podia fazer algo bom pelas mulheres brasileiras, né? Lutar no país que ele tem a cidadania para falar, para pararem de fazer piadas e comentários pejorativos sobre a mulher brasileira, né? Ele faria algo bom para o Brasil e para a própria mãe dele, né? Quer dizer, quando você é atacado de uma forma gratuita e idiota, como o nosso querido europeu maravilhoso me atacou, trate ele com ironia, ria na cara dele, sambe na cara dele com um coturno de biqueira de aço. É assim que se faz, assim, digamos, vinganças.